Pode. Pode ser. Claro. Ali, ó, já começou. Peraí. Olá, boa noite a todos. Sou Flávia Medici Vergani, professora, secretária municipal da Educação. Abrimos por aqui, pelo canal da SMED, pelo canal de eventos da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Abrimos mais uma live, então, nas quintas-feiras à noite, diálogo sobre educação, filosofia, saúde mental, com transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. Então, a gente sempre faz aquele momento de pedindo aos nossos ouvintes, quem está nos assistindo, que compartilhe as lives que com certeza são momentos de estudos, de reflexões e também de diversão, né? Lives divertidas também, né? A SMED, a Secretaria Municipal da Educação, vem apresentando uma série de lives e com o intuito, né, com a intenção de promover o debate, interlocuções com a comunidade escolar, acadêmica, profissionais, então, da saúde, da cultura, perpassa por vários campos epistemológicos, filosóficos, enfim, campos do saber, da experiência, da constituição do sujeito, sempre com transmissão ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube. Esta noite, o rumo de nossa discussão será o rosto como expressão do sentido do humano em Levinas. O modo como o outro se apresenta, ultrapassando a ideia do outro em mim, chamá-lo de fato rosto, esta maneira não consiste em figurar o tema sob o meu olhar, em expor como um conjunto de qualidades que formam uma imagem. O rosto do outro destrói em cada instante e ultrapassa a imagem plástica, que ele me deixa a ideia, a minha medida e a medida de seu ideal, a ideia adequada. Não se manifesta por essas qualidades, mas exprime-se. Esse trecho, ele foi extraído do livro Totalidade e Infinito, do Emmanuel Levinas. A live de hoje tem como objetivo abordar o conceito do rosto segundo Emmanuel Levinas. A partir disso, temos algumas questões para tentar compreender. Em primeiro lugar, quem é o outro? Ou seja, o homem. Ao falar do rosto, qual é a visão filosófica de Levinas para este tema que é tão amplo, o rosto, a face? É possível uma relação sem levar em consideração o rosto? É possível um namoro, um casamento, sem levar em consideração o rosto? O que o rosto exprime, representa, expressa? Como se aproxima essa temática dos campos do saber, da saúde, da comunicação, da cultura, da estética, da saúde? Com essa temática, vamos tentar significar a obra de Emmanuel Levinas sob a ótica deste momento de pandemia. Como esta obra se atualiza no cotidiano atual, humano, social. Então, temos o rosto. Reflexões em tempos de isolamento. Quando falamos de rosto, lembramos logo de algo físico que caracteriza o ser humano, porque ele, na sua constituição, tem algo de especial que o diferencia das outras coisas que o rodeiam. Há muitas pessoas que utilizam os meios cosméticos para terem uma boa aparência diante das outras pessoas. Fazem cirurgias para poderem aperfeiçoar o rosto, por pensarem que podem chegar à perfeição. Porém, muitas dessas pessoas acabam desiludidas porque não conseguem ter um rosto perfeito. A aparência
conta muito na hora da relação. Conta muito na hora da relação. Por isso, muitos investem em maquiagens para passarem uma boa impressão. Mas não é propriamente esse rosto que Levinas se refere. Vamos pensar sobre isso hoje. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Dr. Evandro, desde a vida acadêmica, manteve uma admiração pela área da anatomia humana e cirurgia, participando de inúmeras atividades científicas e de pesquisa nas áreas de interesse. Após concluir sua graduação, seguiu todos os passos regularmente recomendados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para tornar-se um cirurgião plástico credenciado e capacitado. 2 anos de residência médica e especialização em cirurgia geral, aparelho digestivo, no Serviço de Cirurgia Geral e Aparelho Digestivo do Hospital São Lucas, na PUC, 3 anos de residência médica, especialização em cirurgia plástica estética e reconstrutiva no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Muito bem, seja bem-vindo, doutor Evandro Siqueira. Boa noite. Nossos parceiros. Obrigado. Obrigada, doutor Evandro, seja bem-vindo. Nossos parceiros de mesa, o professor, escritor, filósofo e poeta, professor Jaime Paviani, médico psiquiatra e professor Dr. João Fruete, médico psiquiatra e professor Andres Kili. Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma live nessa noite chuvosa em Caxias do Sul, fria, mas uma noite de debate, uma noite que promete ser animada. Vamos então. Mas de que modo se expressa o rosto segundo Levinas? Seria algo puramente estético? Simplesmente uma exposição de aparência, entendido na sua plasticidade? Vejamos. Quando Levinas se refere ao rosto, ele não está mostrando na perspectiva da face, mas da forma com que o outro se apresenta a mim. O modo como o outro se apresenta, ultrapassando a ideia do outro em mim. Por este fato, chamo de rosto. É isso, professor Jaime Paviani. Por favor, professor Jaime, apresenta para nós e para quem está nos assistindo, Emmanuel Levinas e as suas principais ideias. Bom, boa noite. Quero cumprimentar todos os colegas e o Evandro de maneira especial. A questão do rosto, nós trabalhamos a questão do corpo na semana passada. Agora vamos trabalhar a questão do rosto. Primeiro, uma notícia sobre Levinas. Levinas, ele nasceu na Lituânia, se naturalizou francês em 1930, foi professor de diversas universidades na França, em Poitiers, Nanterre e na Sorbona. Na realidade, ele trabalha um pouco a questão da filosofia ligada à questão da Bíblia e da literatura. Ele conheceu Husserl, conheceu Heidegger, conheceu Bergson, os filósofos de sua época, e escreveu diversos livros. Os livros dele não são tão simples de serem lidos. Eu tenho aqui um, que é um dos mais famosos livros dele, que é Totalidade e Infinito. Nesse livro tem um capítulo inteiro sobre o rosto. As ideias do Levinas não coincidem com as ideias de outros autores. Por exemplo, tem uma visão histórica do rosto, tem uma visão sociológica, psicológica, tem uma visão
a visão do Levinas é bem original, de tal maneira que, segundo ele, um dos acessos mais importantes ao rosto é o acesso ético. Eu diria assim, que, resumindo um pouco, você pode olhar o nariz de uma pessoa, pode olhar os olhos, as orelhas, mas quando você se atém a um detalhe do rosto, você não está vendo o rosto. O rosto é uma totalidade. Esse é um dos conceitos básicos do Levinas, né? O rosto como totalidade. Ele diz, inclusive, que um assassino pode matar o outro, mas não pode ter acesso ao rosto do outro. Quer dizer, ele faz algumas afirmações que são bastante complexas, mas que são muito significativas. Então, eu diria assim, que o acesso ao rosto pode ser feito de muitas maneiras. Nós temos aqui médicos, né, que têm um acesso diferente do rosto, nós temos um acesso histórico do rosto, nós podemos ter diversos tipos de acesso. O que Levinas apresenta é bastante original. Ele diz que o rosto é uma totalidade. Não é, portanto, não é o nariz, não são os olhos, não é o queixo e assim por diante. A pele do rosto também permanece mais nua do que a pele das demais partes do corpo humano. O rosto, portanto, está quase sempre exposto. De tal maneira que podíamos dizer que o lugar mais íntimo e o lugar mais externo do sujeito é o rosto. Não se pode matar o rosto. É uma das ideias muito interessantes do Levinas. Mas não se pode transformar o rosto num conteúdo, definir o rosto. Isso também é uma questão um pouco mais difícil de ser compreendida, né? Mas, de fato, toda vez que nós tentamos caracterizar o rosto, é difícil caracterizá-lo porque essa totalidade que ele é. O rosto fala, o rosto é linguagem, o rosto é o reflexo da alma, se diz. O rosto é uma manifestação das paixões. O rosto podemos dizer assim, que o rosto é um resumo do corpo humano. Falando assim, de maneira muito mais simples, né? Assim, a gente diz que os olhos são a alma do rosto. Na realidade, a gente pode... É estranho esse assunto do rosto, porque, em geral, nós não pensamos no dia a dia sobre o rosto. A gente olha as pessoas, conversa com elas, às vezes nem olha no rosto. Né? Ou a gente se detém um detalhe do rosto e não vê o rosto. Acho que a internet do professor tá travando. Tá bom. Mas agora voltou, né? Voltou. Então, pode continuar, professor. O rosto pode ser alegre, carrancudo, triste, sério, pode ser grave, malicioso, pode ser agradável, pode ser sorridente, pode ser pensativo, pode ser furioso, pode ser modesto, pode ser comum, pode ser silencioso, pode ser apaixonado e assim por diante. Quer dizer, podemos adjetivar o rosto de muitas maneiras, mas nós nunca conseguimos adjetivá-lo totalmente. Então, o rosto é a expressão humana.
da maneira mais profunda possível. Nesse sentido, o rosto é uma linguagem. Ele fala antes da palavra. A gente fala, mas o rosto fala conosco. Aliás, Santo Agostinho, no livro As Confissões, diz que a fala não é apenas a palavra, mas é o rosto, é o olhar, é um conjunto de elementos, né? Isso eu acho muito interessante para exprimir um pouco o que é o rosto, né? Eu acho assim, em termos gerais, o que podia se dizer como introdução é exatamente isso, né? Mas eu não quero me alongar porque os outros estão aí para falar também, né? Durante o programa a gente pode tecer outras considerações a respeito do rosto. Obrigada, professor Jaime. Quero fazer uma saudação para Marta Cipolla, Adriana Zini, Marta Pulita, Valdir Preto, Sônia Aparecida, Marinês Furlan, Ana Beckman, Elenir Camargo, Solange Mazocchi, Rick Siqueira, Gabriela Minegasso, Eduardo Siqueira, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar, então. Doutor Evandro. Doutor Evandro Siqueira, é um prazer estar com você aqui. Somos fãs do seu trabalho e este momento, a tua presença na mesa, no debate, na discussão, é um grande presente e temos a certeza que vamos aprender muito contigo hoje. Você é cirurgião plástico e necessariamente trabalha com estético. Segundo o pensamento filosófico de Levinas acerca do rosto, a verdadeira essência do homem apresenta-se no rosto. Como você vê esse conceito de Levinas? A verdadeira essência apresenta-se no rosto. O que é um rosto belo? E por que as pessoas procuram tanto a cirurgia plástica para mudar o rosto? Bem ampla a pergunta, viu? Tu fica à vontade, tu pode se apresentar, falar um pouquinho do teu trabalho, como tu organiza teu dia a dia. Conta para nós um pouco disso. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou cirurgião plástico na cidade de Caxias, aproximadamente 8 anos, e eu trabalho tanto com estética do rosto, enfim, quanto com cirurgias reparadoras, cirurgias reconstrutivas, né? Eu gostei bastante do que o professor falou, que eu até anotei aqui, uma coisa muito importante, quando a gente vai analisar um rosto, né, quando uma paciente nos procura para fazer a cirurgia de face, a gente tem que analisar não só o rosto como um todo, mas tanto a parte anatômica quanto psicológica daquele paciente, né? Quando, por exemplo, nós vamos fazer uma cirurgia de nariz, por exemplo, a gente tem que analisar não só o nariz, mas a gente analisa todo o rosto, como uma totalidade. Eu gostei bastante do que ele falou, a totalidade do rosto. Isso é muito importante, na minha área é fundamental, né? A gente tem que estar em proporção, o nariz tem que estar em proporção com a testa, com o queixo, com as orelhas. E isso, na cirurgia, a gente faz às vezes até um pouco artística, assim, ou um pouco de cada cirurgião. Cada um tem as suas preferências, as suas particularidades, os seus treinamentos, mas isso é fundamental, o que o professor falou, é analisar o rosto com uma totalidade. Isso aí, para mim, é fundamental. Não é só o nariz, não é só a pálpebra, não é só o lábio, não é só o queixo, é a totalidade, né, que leva muito isso em conta, que eu levo muito em conta, né. Eu trabalho com a cirurgia estética, propriamente dita, né, que em geral é a que leva mais fama, né, dentro da cirurgia plástica, mas a gente não pode esquecer da parte reparadora, reconstrutora, né. O Ivo Pitangui dizia que é um grande cirurgião plástico brasileiro, foi um grande divulgou muito a cirurgia plástica brasileira, e a cirurgia plástica brasileira é muito do que é hoje, graças ao trabalho do Ivo Pitangui. Ele divulgou muito isso, e ele falava que a cirurgia plástica ela não pode ser dividida entre reparadora e estética.
ela é quase que essas duas áreas, elas se englobam, né? Quando a gente faz uma cirurgia reconstrutiva, a gente faz também, reconstitui a estética do paciente, né? Então, eu trabalho bastante com cirurgia estética e reparadora. A parte reparadora, muitas vezes, ela leva, assim, ela não fica tão famosa, assim, quanto as cirurgias estéticas, mas ela faz um bem-estar muito grande para os pacientes, né? Os pacientes, às vezes, outra coisa interessante que eu achei, da fala do professor, ele falou que, citando o Levinas, que a pele do rosto é a pele nua, né? Isso eu vejo muito nas cirurgias que eu faço de reconstrução para os cânceres de pele. Realmente tem muita exposição solar, enfim, e é uma área bastante castigada dessa parte, que eu faço bastante, reconstrução de nariz, reconstrução de pálpebra, reconstrução labial, né? Isso é bastante interessante, eu gostei bastante do que ele falou isso, né? Bom, mas pensando assim na parte estética, né, da pergunta, né, por que os pacientes procuram a cirurgia plástica para mudar o seu nariz, mudar a pálpebra, o rosto, enfim, eu acho que muito vai da identidade de cada paciente, né, de se sentir bem ou não com o seu rosto, sua face, o seu corpo, né, e aí o nosso trabalho é ajudá-los, né. Se a gente vê que é uma queixa que é pertinente, é um trabalho que a gente pode fazer e pode desenvolver e pode melhorar a qualidade de vida desse paciente, sem dúvida a gente vai indicar. Quando é uma queixa que às vezes a gente observa e que às vezes o paciente está projetando alguma coisa na cirurgia plástica, em termos assim de benefício, ou que a gente vê que não pode ajudar, a gente também orienta, né? Então, acho que a cirurgia plástica é muito ampla, e a cirurgia de face, enfim, é bastante complexo dessa parte, assim, para a gente poder avaliar, assim, mas é um assunto bem legal. Eu faço bastante cirurgia também de fissura lábio-palatina. Aqui em Caxias tem um serviço, né, que faz a reconstrução desses pacientes, né, então a gente vê tanto a parte estética quanto a funcional. Quando o paciente, por exemplo, uma criança nasce com a fissura labial, né, ou com o palato todo aberto, a gente vê aquela dificuldade que a criança, que a família tem, né, a criança muitas vezes não consegue respirar direito, não consegue se alimentar, não consegue pegar um bico, uma mamadeira, é muito difícil. Depois que a gente opera, a gente vê o quão benéfico que é para aquela paciente, para aquela criança, para a família, enfim, também, e vai reintegrar ela na sociedade, né? Então, essa parte reconstrutiva vai levar também a uma melhora estética. Então, por isso que a gente não separa, né, estético e reparador. Tudo meio, elas se englobam, né, essas áreas da cirurgia plástica, né? Outra coisa que também a gente percebe, né, nesses tempos de pandemia, né, que o pessoal também, por fazer mais trabalho, assim, de videoconferência, de home office, enfim, o pessoal começou a se observar mais os seus defeitos, o que poderia melhorar, e uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos se mostrou, né, que nesse período se notou a procura por cirurgia estética, né, tanto da face, enfim, quanto do contorno corporal. Também o pessoal começou a procurar mais, né, começou a ter tempo também para recuperação, né, enfim. Acho que não sei se está ouvindo bem aqui. Tá bem. Estou ouvindo, sim, doutor. Eu queria te perguntar, tu fez uma fala dizendo que nesse momento, enfim, de pandemia, as pessoas estão buscando mais, né, a cirurgia. A cirurgia plástica no Brasil, ela já tem, né, um histórico que ela é muito procurada, e neste momento, então, tu estás afirmando que as pessoas estão buscando mais. O teu público é feminino, masculino, ambos? Isso que eu percebi isso também, né, no território, que aumentou a demanda por cirurgia estética, assim, o pessoal vai consultar, assim, mesmo que agora, às vezes, não possa operar agora, enfim, mas aumentou. Por quê?
a meu ver, é que o pessoal ficou, os pacientes, as pessoas estão mais em casa, estão mais atentas às suas, digamos assim, às suas imperfeições, irregularidades, que queiram melhorar, e estão procurando, né, para ver aquilo que pode melhorar ou não. O meu público, assim, ele é bastante amplo, assim, né, eu opero, como eu falei, tanto cirurgia estética quanto reparadora. A parte estética, pacientes mais jovens, mulheres. A parte reparadora, geralmente idosos, né, com câncer de pele, né. Eu opero também crianças, né, com essa parte de fissura lábio-palatina, né, então é bastante amplo o meu público, assim. Eu gosto de falar que eu opero, às vezes, dos 3 meses, às vezes o recém-nascido, e até os 90, 100 anos. Já tive pacientes, tenho pacientes, eu gosto muito de 96 anos, 97, então o meu público é bem heterogêneo, assim. Eu gosto bastante dessa parte, assim. Eu gosto de operar criança, também gosto desse contato bem legal. A parte estética, funcional, enfim. Mas, em geral, cirurgia estética, cada cirurgia estética tem o seu, por exemplo, cirurgias de mama, prótese de mama, pacientes mais jovens, cirurgia de face, pacientes acima dos 45, 50 anos, cirurgias de pálpebra, 60 anos, isso varia bastante, né? Cirurgia de nariz também tem, aqui nessa nossa região, em virtude dessa herança mais europeia, né, e de italiana e tal, então a herança étnica é bastante importante para a cirurgia de nariz, os narizes italianos que a gente fala, né, foi herança, então tem bastante procura aqui nessa região, né, bem interessante isso. Cada região tem a sua peculiaridade em relação às cirurgias plásticas. Isso é bem interessante. O nariz que se opera aqui nessa região é diferente do nariz, por exemplo, que se opera, paciente com nariz que se opera região sudeste, centro-oeste, norte, é um nariz diferente, é um nariz caucasiano que a gente fala, às vezes outras regiões é um nariz étnico, né? Então é uma área bem ampla a parte do rosto, assim, né? Doutor Siqueira, o professor Jaime Paviani fala, né, que o rosto fala, que o rosto é o reflexo da alma, que o rosto fala antes da palavra, né? Nesse tempo de pandemia, com o uso de máscaras, o rosto consegue falar? Agora vamos descontrair um pouquinho, doutor. Isso é bem legal. Eu acho que sim, o rosto, por ser a região, é a parte com que a pessoa interage, né, com a sociedade, e através da mímica, né, da expressão facial. Acho que tem 2 psiquiatras aqui, eles podem falar bem mais a respeito. Acho que uma pessoa que tem uma depressão, ela muda completamente a sua expressão facial. A pessoa que está feliz é diferente, né? Às vezes só no olhar, nessa parte de uso de máscara, enfim, a gente tem o que a gente nos sobra, o olhar, as pálpebras, os olhos. Curiosamente, eu vejo no consultório que aumentou também as cirurgias de pálpebra, né? O pessoal está operando mais as pálpebras, né? Tirar aquela pelezinha que incomoda, né? Então, tudo o ser humano, ele vai se adaptando de uma maneira geral, né? Então, esse uso de máscara, a meu ver, né, teve essa outra coisa que o pessoal fala bastante, que também aumentou a minha procura, é a cirurgia de orelha, né? Então, aquela máscara fica apertando e tal, e quem já tem uma orelha um pouquinho mais proeminente, que a gente chama orelha de abano, aquilo salienta mais, né? Então, a mulher consegue colocar o cabelo, o menino ele não consegue, então aquilo às vezes gera um estigma, né, e o pessoal, agora com esse uso de máscara, tem salientado mais, né, isso é tudo coisa, né, adaptativa do ser humano, né, bem interessante isso. Fantasia, né, tu tem que olhar e imaginar, isso é uma capacidade do ser humano, né? Exato. Tu sai do mundo concreto, Evandro,
Aí tu sai do que tu vê para aquilo que tu tem que imaginar, né? E aí a imaginação é fértil, ela vai para o lado que a tua cabeça conduzir, né? Exato. Então, é uma máscara interessante esse momento. Exatamente. É outro mundo. Agradecer também a presença da Suzana Camargo, do Diego Rocha, da Luciane Francischetti, da Márcia Luciati, da Vera Rezin, da Rúpcia Sartori. Obrigada. Nossa, já está chegando várias perguntas. O Rick Siqueira pergunta aqui, a cirurgia plástica está ligada ao psicológico do paciente? O uso de máscaras pode ser um fator que esteja contribuindo para o autorreconhecimento? Pode estar também contribuindo para acentuar alguns sentimentos de insegurança que a pandemia trouxe? Transtorno afetivo, o rosto auxilia no diagnóstico? Temos mais aqui. A psiquiatria explica porque as pessoas têm impulso de levar as mãos no rosto. Estão chegando várias perguntas. Passo agora para o professor Fruetti, doutor Fruetti, e trabalhando um pouquinho de acordo com o que ele me passou a respeito do psicanalista Winnicott, que fala da constituição do sujeito pelo rosto da mãe. É isso, doutor Fruetti? Andres, tu quer fazer tua colocação? Eu quero, porque eu vou fazer uma colocação assim. Eu acho que essa discussão da máscara, ela foge da realidade, tá? Eu acho que vamos trazer para o que é real. Porque assim, senão nós somos anti-Covid, nós estamos bloqueando. Máscara não é para me proteger, é uma medida social para mim proteger o outro, né? Ela não tem a função de autoproteção, porque a gente não usa aquelas máscaras de dentro de UTI. Então, a máscara, eu acho que a gente, assim, ó, a pessoa que se nega a usar máscara, ela está se negando a ver o outro. Aí nós vamos entrar na nossa discussão, e parabéns, professor, pela escolha do tema. A máscara é uma maneira de eu proteger o outro, né? Não para me proteger. Então, a máscara eu uso se eu quero sair na rua. Eu tenho uma pandemia e eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que me deslocar, eu vou botar máscara em respeito ao outro, tá? Eu só queria trazer essa questão, que é uma coisa do momento atual, né? Falando com os profissionais que estão na linha de frente, que eu faço parte, eu sou da linha de trás e tenho da linha de frente. Tá? Máscara é uma questão social. É uma medida egoísta de não olhar o outro. Quem se nega a usar máscara é porque não está olhando o outro, né? Então, tá, obrigado pela entrada. Eu acho que é bem importante reforçar isso que o Andres falou, no sentido de que, se a gente pensar, como o professor falou muito bem de Levinas, ele se preocupava com a questão da alteridade, né? No sentido de ver o outro, de se colocar no lugar do outro. Então, nisso, a gente precisa reconhecer que estamos também nos protegendo e protegendo o outro. Nós não vivemos só, nós não vivemos numa ilha, ilhados, né? Nós dependemos um do outro, e é um respeito ao outro, né? Nesse sentido que precisa existir isso nesse momento, porque isso rege uma proteção contra um Covid que está aí presente, que a gente está tendo que lidar nesse momento, né? Voltando à pergunta, Flávia, e tem várias perguntas, pelo que eu vi, Flávia, sobre o aspecto psicológico, né? Aí presente nessa questão na determinação de fazer ou não uma cirurgia plástica, né? Bom, a princípio, sobre o debate, assim, do reconhecimento de si mesmo, da constituição do ser, se é o olhar, se é o rosto, nós temos algumas teorias, né? O Winnicott, ele coloca que a criança, ela vai se constituir através do rosto da mãe, então, das expressões da mãe. Claro, quando ela está amamentando, como a gente já falou, a importância de como essa mãe embala a criança, de como ela olha para a criança, das feições carinhosas e amorosas que essa criança
que essa mãe tem para com a criança, e isso já vai ajudando, segundo o Winnicott, fazer uma constituição desse ser, começar a ver uma questão narcísica primária, né? Mas ele coloca como se a mãe tivesse que emprestar o ego para a criança, para ela ir se constituindo, né? Lacan já fala do olhar, né? A captura do olhar, a mãe precisa capturar o olhar da criança, que a gente já comentou algumas vezes, no momento que está amamentando. Então, eu acho que mais importante é o semblante, é o amor, a transmissão nessa constituição inicial, né? Que é o que passa, né? Então, podem ser as feições da face, o jeito meigo da mãe, o jeito amoroso, né? Aquilo que ela diz, porque fica gravado depois no inconsciente da criança. Essas primeiras impressões transmitidas são muito importantes na constituição da criança, do eu, do narcisismo dela, né? E isso vai sendo depois apresentado, porque num primeiro momento essa criança ela não se reconhece, né? Se a gente for pensar enquanto ela é bebê e até 1 ano e 6 meses, não existe uma integralidade do self, né? Ela não sabe o que é rosto, o que é braços, existe na sua fantasia um certo despedaçamento. Quando acontece aquela surpresa, aquela criança com 1 ano e 6 meses que olha para o espelho e vibra, porque ela se reconhece, porque ela se vê ali, ela não está só reconhecendo o corpo dela, ela já está trazendo todas aquelas impressões que ela teve da mãe, aquele amor, aquele olhar, aquele cuidado, e integralizando todas as partes do corpo dela, e ela se vê como um todo. Isso tudo depende. Então, o se ver, e ver o rosto e o corpo, não é a questão física, mas sim a questão de uma constituição narcísica, de se integralidade, de se gostar, já começar a se curtir, digamos assim, usando um termo mais popular, o seu primeiro momento que se curte e que se entende como inteiro, né? Então, hoje, a gente vive num momento difícil, né? Pelo que a gente está sentindo. Então, nós temos que usar a máscara, e essa máscara impede de nós mostrarmos nossas emoções. Aí nós voltamos lá no passado, e aí eu trago para o debate, porque eu quero mais rico o debate, tá? Para que a gente pense assim, bom, se na nossa infância os pais usavam principalmente o olhar, será que nós não estamos voltando para o olhar? O olhar e o rosto, porque se o pai tivesse uma atitude séria, nós já entendíamos a expressão, não precisava tantas palavras, né? Principalmente na hora da mesa, né? Nas horas das refeições. Então, que significante é esse que está retornando e que nos faz pensar, né? Que é importante o rosto no seu todo, como o professor Jaime falou muito bem, mas agora nós nos voltamos para aquilo que é da ordem do olhar, né? O que o olhar está querendo dizer nesse momento, né? Ou ele pode expressar, eu deixo o debate, o que ele pode expressar? Deixo para debate. Professor, tem que abrir o microfone aí. Ah, tá. Deu para ver agora? Sim, dá para ver. Deu. Já. Deu. O próximo programa nós podemos fazer sobre o olhar, né? Certo. Sobre os olhos. Eu voltei para o olhar. Não complica, professor, por favor, vamos. Eu acho que ainda não chegamos nesse nível de entendimento. Ainda, calma, professor. Estamos indo. Vamos sobre o olhar, né? Não, aí é complicado. Mas aqui, falando de mulher, né, tem um poema famoso, e depois a gente vai voltar nele, que é uma poesia, Receita de Mulher, de 1959, estou falando de Vinícius de Moraes, em que ele diz: as muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental, é preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso.
Mas isso, falando de mulher, a gente fala depois. Doutor Andres, quais são as tuas considerações? Não, é que minha mãe tem uma pergunta. Não. Vamos falar de mulher. Minha mãe, que tem 81 anos, está me assistindo, deve ter dado um like ali, ó. Ela deve estar... ela está prestigiando o filhinho dela. Tá, agora vamos à pergunta, então. Mãe, boa noite. Tu quer a pergunta, doutor Andres? Tem que ter, todo mundo é uma então pergunta. Certamente falar do rosto em Levinas abre caminhos para uma atitude ética perante o outro. Não podemos reduzir o rosto a um fenômeno físico. Ele convida a uma relação para além do face a face, isto é, uma relação de alteridade. Apesar de vivermos numa sociedade em que nos preocupamos tanto com a aparência, ainda assim é possível uma alteridade se formos capazes de acolher o rosto para além das aparências. Como é olhar para o rosto além das aparências? É olhar para dentro, é para além das aparências. O que é o belo no rosto, doutor Andres? Como a minha função aqui é falar sobre doença, eu diria que a doença nos tira a capacidade de olhar o outro. Né? A doença nos isola do outro. Então, eu gostaria primeiro de agradecer ao professor, porque não adianta ser essa enciclopédia ambulante, com todo esse conhecimento, com toda essa biblioteca atrás, se tu não trazer para os dias atuais. E o Levinas nos faz refletir. Né? E aí traz o Evandro também, né, Evandro? É uma pessoa que lida... Tu tem a visão do plástico da pessoa que procura para tu modificar o rosto ou o corpo, né? E eu digo assim, para nós as pessoas te procuram porque elas querem melhorar, e algumas até, Evandro, tu tem que olhar, elas querem a perfeição, que a gente sabe como um ser humano que não existe. E nós aqui, o Freire, nós atendemos aquelas pessoas que acham que não conseguem a perfeição, né? Então elas vêm reclamar de que não conseguem a perfeição, e isso deprime. Então é interessante também, né? A gente está vivendo um momento de Covid, um momento social, e sempre se diz que depois de uma crise humanitária, a sociedade vai mudar. E esse tema é interessante, professor, porque fala da visão do outro, de uma capacidade humana que a gente tem de ver o outro, de sentir o outro. Né? Então, e isso é uma capacidade, né? A falta dessa capacidade é que nos traz sofrimento. Então, assim, quando a gente fala da questão da máscara, se não entender que é o outro, e nem é só, se é uma regra, e a maioria decidiu que tem que usar, eu vou seguir a regra. Né? Se eu vivo num formigueiro e a fila manda eu ir para lá e tem milhões ali, eu vou seguir a fila. Eu não vou ficar, não, mas por que eu tenho que usar? Né? Então, olhando o outro e vendo o outro, a gente tem que ter um contato. É isso que o Levinas, eu achei interessante, fala em humanidade. E é interessante, o professor me ensinou algo assim que me ajuda, me faz abrir a cabeça que não adianta só tu entender a filosofia se tu não entender o momento que a pessoa escreveu. Né? Então, eu imagino o professor Levinas como uma pessoa que, se eu conhecesse ali, né, ele faleceu em 95, como aquela pessoa do bem. Né? As palavras dele foi de humanismo, ele passou por uma guerra, ele era judeu, saiu da União Soviética, foi morar na Europa, na França, que foi um país invadido pelo nazismo. Um dos melhores amigos dele, pela história dele, filósofo, aderiu ao nazismo. Né? Então, e com toda essa trajetória de vida, ele prega assim que o nosso olhar, o que eu sou, eu vou construindo durante a vida, é bonito. E nesse momento, né, que a gente está de pandemia, não adianta olhar o que eu quero, eu tenho que olhar o que os outros querem, o que as pessoas querem, o que a sociedade quer. E aí eu vou me engajar. Né? Então, quando a gente fala do outro, é uma capacidade de olhar, de sentir. E isso, se a gente olhar, é o amor, né? É a definição de amor. Amor é entender que a outra pessoa existe, que ela faz parte da tua vida. Porque no isolamento social, eu bato naquela palavra, o melhor amigo, isso não é de minha autoria, o melhor amigo sou eu mesmo. Mas quem ama e tem alguma coisa, ela não está sozinha. Pelo menos na fantasia, né? Ela está vendo um olhar, ela está vendo uma expressão. Então, assim, né, Wanda, vamos começar nosso entrevistado aqui, complicar um pouquinho.
como é que é a visão, né, do cara que recebe a pessoa que busca a coisa física, né? Porque aí nós estamos entrando na coisa filosófica, da imaginação do outro, e tu trabalha com a questão física. E nós aqui, o filósofo, o psiquiatra, nós trabalhamos com a coisa filosófica, com a imaginação, né? E tu tem que, por exemplo, nós temos que tentar concretizar aquela imagem que nos traz, e tu o contrário, né? Eu imagino que tu tem que olhar aquela pessoa, a ansiedade dela, em busca de uma questão estética, e tu tem que lidar tanto com o que ela quer, quanto com o teu sentimento, né? Então, eu vejo também, essa é uma pergunta para a gente dar uma complicada aí, tá, Eva? Mas, assim, ó, eu acho que essa ideia do outro é interessante, porque nesse momento, um dos fracassos, isso é uma crítica que eu faço, nesse momento de Covid, nós, como sociedade, estamos fracassando, né? É que a gente não tem a mentalidade que todo mundo tem que... Nós temos um objetivo, que é controlar a doença, que é trabalhar, né? Nós estamos, aqui a maioria é profissional liberal, precisamos trabalhar para pagar nossos carnezinhos também, mas a gente sabe que tem que ter aquela finalidade, todo mundo na mesma causa. E para isso eu tenho que olhar o meu movimento, depende do movimento do outro. O meu movimento depende do que eu vejo no olhar do outro. E o Levinas, por ter passado pelos horrores da guerra e do nazismo, o humanismo dele está em pedir assim, olha, vamos olhar o outro, vamos olhar a face do outro, vamos ver a expressão, o sentimento do outro. E é essa questão da gente olhar o outro que nos torna mais humanos, né? E aí eu estava ouvindo ali o Freud, né, Freud? Estava pensando assim, ó, todo mundo, a mãe teve que passar, eu digo, o maior detector de mentira é uma mãe atenta, né, ou um pai. O pai... Eu lembro assim, enganar a professora, era fácil. Agora, chegar em casa e explicar para o pai e para a mãe o porquê daquele bilhetinho, acabou, né? Não tinha como. Então, hoje eu digo assim, é um problema também dos pais, e eu acho que isso tem uma geração que não consegue olhar o olhar do filho, né? Que tu pode mentir para quem tu quiser. Agora, para a mãe e para a esposa, tu não mente nunca, né? Então, o olhar é importante. Aí eu pergunto, então, Evandro, para ti, para que tu tenha uma visão diferente da nossa, tanto da filosofia quanto da psiquiatria, como é que esse olhar do outro, do sofrimento, às vezes do outro, que te procura em busca de uma coisa que muitas vezes tu mesmo sabe que não é inatingível, né? Essa é uma parte bem importante do meu trabalho, né, em que eu tento levar a parte, a gente acolhe aquela queixa do paciente, analisa do ponto de vista técnico, né? Acho que a gente tem que ser bastante técnico também, né, para ver qual é a maneira de ajudar, enfim, mas essa parte psicológica dos seus anseios, dos seus desejos, da expectativa é muito importante da minha parte, né? E às vezes a gente vê que aquela expectativa às vezes é um pouquinho alta demais, precisa ser trabalhado, e às vezes com uma conversa, assim, a gente consegue pescar aquela queixa do paciente ou aquela coisa que está incomodando ele. Tem coisas que realmente incomodam e a gente tem que, como tu bem disseste, tem que se colocar na pessoa, né, no outro, né, ver aquilo que ele está sofrendo, ver que realmente, às vezes, um jovem que está com aquele nariz que não está gostando e tal, e às vezes é uma queixa, às vezes, que é pertinente, né? Então, a gente, e se tecnicamente analisado, né, aquela queixa tecnicamente, se a gente pode melhorar, sem dúvida, eu acho que daí a gente vai partir para a cirurgia, a gente vai partir para poder ajudá-lo, né? Tem casos, né, eventualmente, que a gente não opera, a gente vê que é uma queixa que é um pouquinho além daquilo que a paciente está nos trazendo, e aí a parte muito importante da minha profissão, que é a parte encaminhar para avaliação psicológica, às vezes às vezes até uma conversa, às vezes já ajuda bastante, né? Essa parte é fundamental, isso que é o dia a dia do cirurgião plástico, ele tem que estar sempre ligado, né? Sempre atento para essas queixas do paciente, né? E se colocar no outro também, às vezes, isso é muito importante, né? Para a gente tem a gente estuda anos e anos a parte técnica, mas se a gente não se colocar no outro, a gente tem que ser um bom médico, não adianta ser só um bom operador,
né, um bom técnico, mas a gente tem que ver aquilo que o paciente, às vezes, está sofrendo, e eu lido, às vezes, com os pacientes, eles têm um pouquinho de ansiedade, depois mesmo que fazem a cirurgia, a gente tem que acolher, a gente não pode, às vezes, ter uma cirurgia um pouco mais difícil, alguma coisa mais, e às vezes a gente fica, né, um pouco apreensivo também, às vezes, mas a gente tem que saber que aquele anseio é importante, né, e o rosto é fundamental, né, porque a parte, quando a gente vai mexer no rosto, tanto reparador, estético, é uma responsabilidade muito grande, porque o trabalho vai estar exposto, né, então a gente tem que ter bastante estudo, estudar bastante para fazer um bom trabalho, né. Eu acho assim, Evandro, tem dois tipos, né, que procuram. Tem o feio que se acha feio, tu vai trabalhar, ele vai continuar, e tem o feio que se acha bonito, né? Então, tudo que tu fizer, ele vai vivenciar. Eu ainda não precisei, eu sou feio que se acha bonito. Mas é interessante como a pessoa se olha também, né? É o olhar dele. Né? O feio que se acha feio, ele vai fazer a cirurgia e nunca vai chegar naquilo que ele quer, né? E nunca as pessoas vão olhar como ele acha. Eu acho que assim, entre feio e bonito, existe o feio que é bonito, eu acho que essa questão de padrão de beleza é bem difícil a gente ter um padrão, assim, né? Eu acho que a pessoa tem que se aceitar, ela tem que tenha aqueles, né, que não se aceitam, enfim, bom, é uma coisa, mas eu acho que não existe o feio e o bonito, tá? Existe o belo, assim, que a gente pode melhorar, mas de uma maneira geral, dizer que uma pessoa é feia ou não, eu acho muito difícil fazer essa separação, assim. Tem narizes que a gente pode melhorar, tem rosto que a gente pode melhorar, mamas que a gente pode melhorar, enfim, mas não que seja, assim, necessariamente feio, né? Tem gente que gosta, né? Então, outra coisa que quando o paciente nos procura, assim, a gente nunca procura sugestionar nada para ele, né? Às vezes o paciente entra com um nariz enorme para nossa consulta e ele quer operar as orelhas ou quer operar outra coisa, mas e aí o nariz está acostumado a lidar com aquilo, o nariz existe uma diferença, né, entre as etnias, assim, por exemplo, o nariz grande, antigamente ele era, na parte dos romanos, ele era considerado um símbolo de masculinidade, por exemplo. Então, a pessoa, se ela se aceita e se gosta, a gente nunca se questiona, não, né, a gente tem que acolher aquela queixa do que é fundado, não. Então, geralmente as pessoas já vêm com a queixa formada, e eu nunca sugestiono, né, não sei se eles esquecem uma opinião, aí é diferente. Professor Jaime, tem umas perguntinhas aqui para ti, uma bem difícil, o Pipo Pessini. Olha o que o Pipo Pessini pergunta. Professor Paviani, podemos filosofar sobre o rosto a partir do retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde? É possível? Bom, são duas coisas diferentes, né? É uma obra literária e outra é uma realidade, né? Até uma pergunta que eu vou deixar para todos os meus colegas é a possibilidade de definir o que é um rosto bonito, né? Professor, nós vamos responder essa pergunta depois que tu responder a nossa pergunta também. Eu acho que vamos encaixar. O que nessa enciclopédia ambulante que anda aí dentro, que está ali atrás aqueles livros, o que chamou o Levinas para o momento? O que fez essa associação? Né? Porque ele fala muito do outro, do momento, né, professor? O que ele fez pensar nesse filósofo para esse momento que a gente está vivendo? O que fez escolher esse autor, né? Com toda essa biblioteca que está ali atrás. Sim. Levinas é um dos poucos que trabalha a questão do rosto de uma maneira específica, né? Nesse livro que eu mostrei, que é Totalidade Infinito, já o título é bastante difícil, né? Mas tem um capítulo todo, o terceiro capítulo, que é sobre o rosto. É dos poucos autores que trabalharam esse assunto. Embora esse assunto seja trabalhado por sociólogos, historiadores, eu tenho aqui um outro livro, olha, História do Rosto, do Courtien e do Haroche, dois franceses.
É muito interessante. É o aspecto histórico, como evoluiu a expressão do rosto na história da humanidade. Então, tem diversos livros sobre este assunto, né? O Levinas é um autor que não é tão acessível, a não ser aqueles que estudam filosofia, né? E aqui na universidade nós temos dois especialistas em Levinas. Um é o próprio reitor, o reitor da Universidade de Caxias, ele trabalhou Levinas, trabalha Levinas, né? Levinas é um autor que foi trazido há pouco tempo para o Brasil, é um autor bem recente, né? E a importância dele é relativa à importância que tem os filósofos. O século XX tem mais de 100 filósofos. Na história da humanidade, havia um filósofo, depois era sucedido por um outro. Vinha Kant, depois Hegel, etc. O século XX explode assim, mas eu não faço muita diferença entre ciência e filosofia. Eu acho que andam juntos. Tá, mas deixa eu lhe perguntar, mas em todo esse conhecimento, por que nesse momento que a gente precisa, nós estamos num momento de crise humanitária, né? A gente vê toda essa situação dessa insegurança, esse momento de medo depressivo, a ideia do outro, né? Essa associação entre trazer alguém que olha para a face e tem que olhar para o outro, porque é isso que vai ajudar a gente a reconstruir esse momento, sim, né? Porque a gente... Concordo plenamente. A ideia do outro surge principalmente com Hegel, no fim do século XIX em diante. Antes disso não se falava, os gregos não falavam na ideia do outro, não existe nenhuma teoria sobre o outro, nem a Idade Média. Agora, a questão do outro surge na idade contemporânea. E cada dia se torna mais importante, se torna mais relativa. Veja que eu pedi assim para definir o que é um rosto bonito, e é difícil definir isso, porque há muitas possíveis definições, né? Variáveis. Tá. Eu tenho uma definição. Eu tenho uma definição aqui. Tá, professor? Eu tenho uma definição. Eu acho que a existência do outro, isso é o amor. A falta do outro vira masturbação, né? Eu não preciso do outro. É verdade. Não deixa de ser. Professor Jaime, para lhe dizer que eu levei tão a sério o seu texto, embora a psicanálise fale muito da escuta e a psiquiatria também, e do olhar, eu me lembrei da questão da alteridade, desse olhar para o rosto de alguém que está carente, de alguém que está frágil. E ao ler Levinas, me veio na mente uma situação quando eu estava saindo do consultório, que eu me deparei com uma criança que foi rejeitada em 2 estabelecimentos, uma criança de uns 8, 9 anos, que ela foi pedir uma ajuda, né? E eu me lembro claramente que eu estava com pressa e eu parei e e pedi para a criança vir comigo até o mercado e me sensibilizei com a situação dela, porque o rosto dela era de aflição. E como eu trabalhei muito com dependência química, ela não apresentava nenhum sintoma de usuária de loló, nem de crack, porque eu percebi isso. Só que naquele momento eu me sensibilizei muito com a situação. E é aí que Levinas fala que a ética vem da sensibilidade. Então, talvez hoje a gente tenha que viver uma ética de civilidade, pensando em ser sensível primeiro, né? Só que, ao chegar no mercado, eu fiz um teste, daí eu fui racional. Eu mostrei para a criança uma carne de primeira e uma carne de segunda com osso, para ver o que ela ia dizer. E a criança era tão realmente frágil e carente que ela disse: tio, é muito caro. Pode ser a carne com osso. Então,
A questão de Levinas, eu acho que perpassa, ele é muito importante, eu acho que eu brinquei um pouco no início com essa questão do rosto e falei do olhar, porque hoje a gente fica com a máscara e a gente enxerga mais o olhar, né? Certo. Mas, o olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, a questão da alteridade, o entender, isso é uma atitude amorosa, e é uma responsabilidade que a gente tem, e Levinas fala bem isso, que a ética ela tem que vir com sensibilidade, com responsabilidade, né? Então, nós temos uma responsabilidade social para ajudar as crianças, as pessoas que precisam mais da gente nesse momento, ser escutado, e mesmo que estão passando por carências de falta de alimento, porque é um momento muito triste, muito difícil, né? E se a gente tem mais recursos psíquicos, né, Andrews? Se a gente tem mais recursos psíquicos e condições, cabe a gente pensar nesse momento que a gente está mais confinado e o rosto não está um pouco recolhido na caridade, né? O que a gente... E aí eu faço o laço com aquilo que o Evandro falou, que ele ajuda a reconstruir a questão das crianças com lábio leporino, que isso ajuda a criança a reconstituir sua autoestima, a se reconhecer, a se espelhar, porque se ela não se enxergar, ela não vai conseguir ir para uma praia tirar uma camiseta, ou não vai conseguir olhar para o outro. Então, o rosto realmente é fundamental. Eu acho que Levinas foi muito sensível na sua teoria. Sim. Né? Então, eu queria fazer esses apontamentos, porque eu acho que o conhecimento realmente, a gente nunca sabe o suficiente, por isso que a gente está aqui. Exatamente. Eu queria acrescentar uma coisa, que a palavra pessoa, persona, vem lá desde os gregos e dos latinos, porque quando no teatro grego, os atores usavam uma máscara. Essa máscara se chamava pessoa, persona. Daí que, quando a gente fala na pessoa, no sentido etimológico, que já não tem mais muito sentido, mas no sentido histórico etimológico, persona significa máscara. Então, fazer uma ligação com a máscara de hoje, né? Só que a máscara de hoje é totalmente diferente, né? Deixa eu aproveitar só fazer uma pergunta para o Evandro. Evandro, como é que tu lida com a situação dos adolescentes que ainda tem aqui? A gente sabe que hoje demora mais para a questão do recalque, da construção da castração dos limites, de saber o que pode e o que não pode, quando eles querem a todo custo uma intervenção cirúrgica, para que não virem outras reintervenções cirúrgicas. Como é que tu lida? Tu faz um estudo do psique, um pouco do psique, escuta um pouco ela, conversa com os pais. Como é que é a tua triagem, assim? Fiquei curioso. Em relação à cirurgia de adolescente, né? Que a gente procura avaliar é a queixa, obviamente, né? E a gente tem, assim, algumas recomendações, por exemplo, para cirurgias serem feitas a partir dos 18 anos, né? Obviamente, em relação à maturidade, enfim, mas desde que eu posso fazer a cirurgia antes de acordo com a queixa. Por exemplo, uma queixa que eu lido bastante com adolescente nessa parte da cirurgia é a cirurgia de fissura lábio-palatina, os narizes, né? Geralmente, as crianças, elas são operadas do lábio aos 3 meses, do palato a 1 ano, e chega na adolescência, eles têm alterações do nariz, né? E o nariz é muito se ele não é operado, né, mais cedo, assim, ele pode estigmatizar muito, ele tem queixa funcional, não consegue respirar, ele é muito torto, ele tem bastante alteração, então eu tento operá-los o mais breve possível para não gerar tanto estigma, mas acaba que gera, né, eles já são bastante, às vezes, estigmatizados. Eu tento usar entre a faixa etária dos 15 aos 16 anos para operar, fazer a cirurgia desses pacientes, porque eles esperam muito, né? Então, às vezes, eu acabo que eu opero um pouco mais cedo, assim, porque eles realmente precisam, né?
cirurgias estéticas em geral, assim, por exemplo, prótese de mama, uma menina que quer botar a prótese, enfim, recomendo a partir dos 18, desde que esteja o consentimento do pai e da mãe, esteja tudo bem psicologicamente, óbvio, isso é muito importante, né, e desde que esteja a maturidade do corpo, né, acho que as cirurgias face, de maneira geral, elas têm que ter a maturidade do corpo, né, a maturidade esquelética que a gente fala, né, que no menino é por volta dos 16, na menina por volta dos 15, para mexer no nariz, enfim, né, então é a questão da maturidade do corpo, né, e da necessidade ou não, né, mas de maneira geral, desde que não seja uma urgência, não seja uma coisa muito estigmatizante, a gente procura esperar os 18 anos, né, ou desde que os pais estejam consentidos, né. Bem madura a tua colocação, eu acho que é bem importante, porque a gente trabalha muito, muitas pessoas passam no consultório nos questionando o momento, então a gente, às vezes, quando é imaturo, pede que o psiquiatra é imaturo, ou que sabe que a adolescente vai querer mais que uma reintervenção, a gente vê como algo até de automutilação do corpo, né? Porque o corpo, na verdade, é um templo, é o nosso templo, né? Então, às vezes, o adolescente não tem isso claro, e aí ele pode piorar o seu emocional depois que se ele não tiver consciência e maturidade daquilo que ele estiver fazendo, e muitas vezes não tem, né? Hoje se demora um pouco mais para amadurecer. Os adolescentes estão demorando um pouco mais, né? Exato. Então, a gente analisa técnica, né, para ver se também psicológico sempre, né, mas a parte técnica é importante, né? O Rick Siqueira, ele coloca que a cirurgia plástica está ligada ao psicológico do paciente. Doutor Evandro, o senhor considera essa afirmação? Com certeza, a parte psicológica, ela tem que ser levada, né, na cirurgia plástica, né, porque vai mudar a imagem do paciente, né. Eu particularmente, eu tento deixar sempre o mais natural possível, né, fazer uma intervenção de uma maneira que a pessoa ainda se identifique, né, claro, para melhor sempre, né, mas a parte psicológica, tanto antes quanto depois, ela é muito importante da parte da cirurgia plástica, né, porque mexe na imagem, né, e mexe no corpo, né, a imagem hoje em dia a gente vive nessa era, assim, que a imagem se valoriza mais a imagem, né, errado ou não sei, mas que se valoriza, né, então a gente tem os limites, né, cuidar para não haver uma banalização também, né, desses procedimentos, ser sempre bem indicados, né, operar quando indicado, como eu falei antes, tem paciente às vezes que tu não podes dar uma melhoria cirurgicamente, mas tu pode encaminhá-la para uma avaliação com um psiquiatra ou psicólogo, que pode, né, às vezes aquela queixa não necessariamente necessita intervenção cirúrgica, então a gente tem que fazer essa associação, né? É muito importante, é fundamental. Mas tem uma questão aqui, Evandro, que eu vou dizer assim, ó, é que também depende de como a pessoa se vê, né? Todo mundo eu tive um colega na faculdade que era o cara mais feio do mundo, mas era assim, ó, sabe o que é? Aquele que ninguém olha e se olha com desprezo. Mas era um cara, mas em contrário, a natureza deu uma inteligência para ele. De todos os colegas, ele foi um cara. E aí eu elogio a plástica, porque apesar de toda essa feiura dele, ele era uma pessoa que se tornava bela pela pessoa, pelo olhar, pela maneira de ser. E eu andava no pelotão de frente, né? E aí ele começou a investir, escolheu uma especialidade nobre, foi ganhando. Hoje ele está aqui na cola. Então, além da maneira como ele se vê, ele associou o recurso da ciência, que é a plástica, mudou o nariz, mudou o cabelo. Eu digo assim, hoje ele está aqui atrás, assim, mas ele é mais belo porque ele se via como uma pessoa bonita, né? Eu acho que o difícil é aquele, né, que busca uma perfeição quando não é. Tu olha até a pessoa fisicamente, até ela é bonita, mas o ideal dela está muito longe do que qualquer ser humano pode atingir, né?
que a beleza tem várias formas, né? Não só a parte física, né? Tem é bem amplo isso, né? Não é só eu trabalho bastante com a imagem, mas tem a beleza se manifesta de muitas outras formas, né? A pessoa que não é necessariamente num padrão de beleza bonito, ela pode se tornar uma pessoa atraente, uma pessoa boa de se conversar, uma pessoa, né, que tem as suas qualidades. Então, acho que essa parte, não só a beleza é o fundamental, né? Evandro, me lembrei de uma situação, conversando com um amigo meu que foi cirurgião estético, dentário, ele fazia lábio também. E hoje ele trabalha também em outra área, é uma pessoa muito reconhecida também como profissional da área. E ele contando que até ele disse: tu sabias que o Tom Cruise tem um desvio do lábio, do septo labial, e que não se configura com os dentes, e nem por isso deixou de ter a fama que ele tem. Então, é interessante, assim, a gente escutar o teu aprendizado, a tua experiência, e ver os relatos das pessoas, e esses tempos também eu vi uma modelo que ela tinha a pele com algumas manchas, e que ela contou que ela trilhou momentos de depressão, e que depois ela se reencontrou com ela, e hoje ela é uma modelo conhecida mundialmente, se desfila participa de vários desfiles mundiais. Então, eu acho que é possível recompor a autoestima, talvez antes mesmo de um procedimento estético, talvez que a pessoa possa buscar apenas para melhorar, mas não algo tão invasivo, porque talvez se a gente pensar assim, qual é a importância se nós não colocamos uma lente de aumento, às vezes numa pequena imperfeição, né? Porque quem de nós não teve um apelido na família, né? Eu nem vou falar o meu, entende? Mas então as brincadeiras... Não. Tu anunciou, tem que falar. Não, aqui não é. Tem que falar, não, tem que falar, Fred. Não, isso é... Então, assim, no sentido, isso que o Andres falou. Então, todos nós temos, a gente descontrai bastante nesses momentos para poder falar assim, como é que tu encara o apelido, como é que tu leva a tua vida, a tua orelha vai se tornar maior que todo o teu corpo. Isso o professor falou perfeitamente, da totalidade do corpo, ou o teu amor próprio é maior do que a tua imperfeição, o tamanho do teu nariz, o tamanho do queixo, o tamanho dos olhos, né? E se olhar e se reconhecer e se amar, independente daquilo que o outro pensa. Mas para chegar a esse estágio, tem que ter uma maturidade. Então seria importante se tu pudesse falar para nós, assim, quando alguém quer mudar de qualquer jeito e tu acha que é desproporcional, orelha ou nariz, mas que tu vê que essa pessoa tá com o ego frágil, como é que tu reage? Como é que tu age, assim? Só para complementar, tu falasse do Tom Cruise com esse desvio de septo, enfim, a gente pode citar o Joaquim Fênix, né, que ganhou recentemente. Ele tem uma fissura incompleta, que ele nunca operou, fissura de lábios. A gente olha a foto, ele tem uma fissura incompleta, ele poderia ter operado, ele mora nos Estados Unidos, imagina. Sim. Então, ele não, para ele, tá bom assim, ele tá ótimo, ele se aceita assim. Então, só para complementar aqui, eu acho que é uma coisa que para ele não fez diferença nenhuma, ganhou o Oscar, é um excelente ator. E diz que a Gisele Bündchen também disse que chamava que ela tinha as pernas de saracura. A Gisele Bündchen até... Agora, não, foi... E quando ela era adolescente, né, Evandro? Quando ela era adolescente, disse que ela tinha esse... Então... muito bullying, né? Acho que ela sofreu também. Pois é, a gente vivencia isso sempre. Todos nós, eu duvido, o Andres, duvido que a gente, todo mundo tinha um apelidinho, só que a gente não dava bola. Sim, a gente sempre teve cintura, porque a gente teve uma constituição forte, os pais
estavam presentes, mas eram fortes no olhar, fortes na palavra, e a gente foi superando. Hoje, na escola, e a Flávia pode falar bem sobre isso, às vezes tem pais que o filho também não pode escutar uma palavrinha que o céu já cai, e os pais colocam lente de aumento. Então, é uma fragilidade fálica muito grande, sim. As crianças e adolescentes hoje estão se fragilizando demais, entende? Embora que existam situações graves, mas cadê o ego forte, assim, né? E talvez é isso que a gente teria que ajudar a reforçar. A Flávia pode falar melhor, eu acho que ela tem conteúdo para poder falar disso, Flávia. Ô, Fred, só para te falar, tá? Para mim, a obra literária e o professor que marcou a minha vida na infância era o Patinho Feio, tá? Foi o Patinho Feio. Olha o cisne que o Patinho se descobriu depois. Pois é, foi o que eu disse, foi lá na minha infância, né? Foi na minha infância. A professora, assim, olha, que beleza eu estou impressionado com a Viana, assim, ó, a questão do olhar, gente, que é o momento que a gente está vivendo, né? A gente está passando por uma crise humanitária. Se a gente não vê o que está acontecendo em torno da gente, a gente não é humano, né? Então, às vezes, o que choca e começa a diferenciar é o nosso olhar, né? Hoje eu digo assim, eu me senti humano pela questão, e foi interessante porque eu estava lendo o texto e tentando entender, e eu tive uma experiência, porque eu estava andando na rua e o comércio não abre, não sei o quê, mas eu vi aquelas pessoas humildes, pobres, que vieram receber os R$600, tudo aglutinado na porta ali, é ali que dá a contaminação, né? Então eu fiquei irritado, fiquei bravo, e disse, eu sou humano, pelo menos eu reagi, né? O problema é quando a gente vê essas coisas, tu percebe e tu não sente, né? Então, a minha brabeza com aquilo ali me tornou, acho que, mais humano. Então, eu acho que, professor, o nosso olhar é que nos liga, e esse é um momento de realidade que a gente vai ter que reconstruir o mundo, economia, valores, e o olhar ver o outro, né? E eu acho que o Levinas, até pela história de vida dele, nos traz essa coisa bonita do olhar do outro, né? Porque hoje a gente precisa olhar o outro para melhorar o mundo e reconstruir, e a gente é parte da história viva, professor. Nós estamos vivendo a história, né? Daqui 10, 20, 50 anos, nós vamos lembrar de 2020 como pessoas que viveram a história. Isso é bonito, né? E para viver a história, nós temos que olhar o outro, tem que enxergar o outro, né? Parabéns, professor. O Verinaz, ele traz essa questão do rosto associada à alteridade, né? De se colocar no lugar do outro. Professor Jane, esse conceito de alteridade, ele perpassa muito neste momento, né? Que nós estamos passando, nós estamos olhando para o outro, essa alteridade de se colocar no lugar do outro. Tá fechado. Esse conceito, deu para ouvir agora? Não deu? Agora deu para ver. O conceito de alteridade é mais importante que o conceito de rosto. Ele é anterior, inclusive. E é um conceito que hoje todas as ciências sociais, e de maneira especial as ciências sociais, a filosofia, a psiquiatria, dão muito valor a esse conceito. A alteridade seria a descoberta do outro, a importância do outro. Quer dizer, eu não posso me conhecer a mim mesmo sem o outro. Há uma relação entre eu e o mundo, mas o mundo não é abstrato. A minha relação é entre eu e os outros. Essa relação é anterior a todas as relações. Inclusive, me define a mim mesmo naquilo que eu sou. Não sei se isso é muito... Mas, professor, definiu o amor. Perfeito. Olha só, definiu o amor. Amor só existe se existe o outro, né? Se não tem o outro, não é amor.
Pessoal, está muito bom o debate. Quero também aqui saudar a Ione Taufer, o Alex Ferronato, Andréia Machado da Silveira, a Solange Mazzocchi, a Vânia Maria Seninha, a Maristela Motter, o Oliver Vieser, a Ali Vergani, a Ivete Ferreira, a Celita, a Gladys Vestoffel, muitas pessoas aqui nos assistindo, ficamos muito felizes, mas estamos chegando ao fim, essa é a ideia, né? A live ela tem o seu tempo, mas o assunto vai ficando empolgante, o pessoal vai se aproximando e quer mais, e está pedindo mais. Eu acho que agora nós precisamos ir para as considerações finais, e eu vou começar pelo nosso convidado, e depois o Fruete, depois o Dr. Andrew Skilling e o professor Jânio Paviani, que sempre tenta fazer a amarra do nosso debate, que ele começa, né, numa perspectiva filosófica, e a gente vai atualizando e fazendo uma transposição para este momento. Então, vou pedir para o nosso convidado que ele faça suas considerações finais do nosso debate. Então, doutor? Bom, então, finalizando, assim, né, eu queria deixar, assim, meu agradecimento por participar desse debate, e para mim também é muito importante ouvir essas considerações em relação à literatura, né, porque o meu trabalho é muito relacionado a isso, né, se colocar no lugar do outro, a gente tem que se colocar mesmo, né, aquelas queixas, aquelas angústias, às vezes os pacientes nos relatam, né, não simplesmente, às vezes, aquele paciente é isso, aquilo, enfim, mas às vezes ele precisa entender, né, se está sofrendo, se está, e para poder ajudar, né, é um momento difícil em toda a humanidade está vivendo, e a gente espera que isso passe logo e que a gente fique melhor, né, porque passar por tudo isso e não melhorar, né, o que a gente vinha fazendo, eu acho que essa questão que foi colocada, né, de colocar no outro, no lugar do outro, né, o outro está sofrendo, tentar ajudar da melhor forma, né. Com o meu trabalho, graças a Deus, eu vejo que eu consigo ajudar, né, a melhora, né, a autoestima funcional também, né, e eu, de certa forma, me gratifico bastante com isso, né, eu consigo ajudar, né, consigo, com o meu trabalho, né, com a minha expertise, né, que eu adquiri com o tempo, eu consigo ajudar os pacientes, né, seja dos mais novos aos mais velhos. Né. Muito obrigado. Obrigada, doutor Evandro Siqueira, foi um prazer fazer parte contigo dessa mesa, desse debate. Teremos outros e será um prazer te convidar novamente, viu? A Secretaria Municipal da Educação te agradece muito e tenho certeza que nós vamos ampliar esse debate, porque ficaram muitas perguntas, né, sem respostas, mas que a gente pode sim promover um próximo momento para nos encontrarmos aqui. Obrigada, doutor. Obrigado. Fruete, doutor Fruete, por favor. Eu quero agradecer também a presença do Evandro, trazendo para nós assim essa excelência profissional no sentido do cuidado com o paciente, tanto no aspecto também psíquico, porque isso também perpassa e é importante ser escutado, né? E nas próprias intervenções, né? Porque isso deixa uma marca, né? Uma cirurgia plástica, depois ela vai marcar para sempre, às vezes não tem como corrigir, e deixar o recado para que as pessoas nas ruas busquem olhar um do outro, né? E em casa busquem o rosto,
né? Busquem sorrir mais, porque às vezes a gente chega, como a gente já conversou, eu e o Andres, que a gente chega em casa cansado, todos nós, né? A Flávia, então, e a Flávia também, professora, às vezes, e a gente precisa estar encontrando forças e energias para destilar amor para a família, né? Então, o olhar, o sorriso, o se contentar mais com as pequenas coisas, eu acho que o Covid está nos convidando a ter uma vida mais simples e a reconstruir valores, para que a gente possa sobreviver, viver um dia de cada vez, né? E tratar de amar mais intensamente os pequenos momentos, porque antes a ética da civilidade, que é se colocar no lugar do outro, né? Fazer algo pelo outro, se compadecer, que nem o professor Jaime falou, nós precisamos usar desse amor também, que é a caridade, assim, e acolher, ajudar o próximo que a gente puder, porque isso faz muito bem para o coração. Pode falar. Obrigada, doutor Fruetti, linda tuas considerações. Doutor Andres, por favor, suas considerações finais. Não, eu vou entrar na inspiração do Freud, né? Porque olhando o outro é o amor, né? Então, para a gente me colocar no lugar do outro, eu tenho que ver o outro, né? Então, se a gente ama, a gente vê o outro. Eu acho que no momento que nem a gente está passando, essa é uma capacidade que está na pessoa, para a gente se colocar no lugar do outro, porque a gente vê assim, não, mas a Covid, infelizmente, ela está atingindo mais a população mais desprotegida, né? Então, se nós que participamos de uma classe média, de uma elite, a gente tem que olhar para o outro, né? E olhar com compaixão. Então, olhar no outro, o outro existe. Então, esse é um momento de crise humanitária que aquelas pessoas que não conseguiram ver o outro vão estar de fora. Então, eu queria agradecer que agora veio o professor, parabéns, assim, eu acho que o tema é bem atual, olhar o outro, isso é uma capacidade. E eu e o Freud, que a gente que trabalha com sofrimento, né, o que leva ao sofrimento é a incapacidade de ver o outro, de se colocar no lugar do outro, de imaginar como é que o outro reagiria. Então, a beleza, eu acho, da vida está nesse momento da gente poder ver o outro, né? E quando a gente vê o outro, eu acho que isso é um humanismo, né, professor? Eu acho que isso nos torna uma pessoa mais humana, né? Então, boa noite, obrigado. Obrigada, doutor Andres. Professor Jaime, querido, faça seu fechamento da noite de hoje. Quando chega a minha vez, já disseram tudo, né? Por isso que eu digo, quer dizer, o amor é a mola da vida. Uma vez os filósofos falavam muito no amor, hoje não falam mais no amor, né? Deixaram para as outras áreas. Mas isso é mais uma brincadeira do que propriamente uma coisa séria, né? A pergunta é sempre mais importante que as respostas. Então, eu queria deixar isso para aqueles que fizeram as perguntas e não tiveram as respostas. A uma pergunta pode-se dar diversas respostas, mas o importante é ter a pergunta. Com isso, quero dizer que foi um grande prazer. O programa de hoje foi mais descontraído que nas outras vezes. Parabéns a todos nós. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigada mesmo. Nos encontramos na próxima. Até, boa noite. Boa noite.